Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu queria falar um pouquinho sobre a importância que é você incluir a resolução de questão no seu planejamento de estudo. Eu fiz uma enquete esses dias no Instagram e uma boa porcentagem ainda não incluiu esse comportamento na sua rotina de estudo. Isso é muito importante. O primeiro ponto que eu quero destacar é quando você resolve muitas questões, principalmente da banca do concurso que você quer prestar, você começa a entender qual é o raciocínio lógico dessa banca. Qual que é a forma como ela monta as questões, como é a forma como ela distribui os enunciados das respostas. Isso tudo, conforme mais você resolver, mais você vai entrar no raciocínio da banca e vai facilitar muito na hora de você resolver a sua prova. Eu queria contar uma experiência particular. Em 2007, eu fui aprovada para o cargo de escrevente técnico judiciário e, na época, eu ainda estava na faculdade. E eu adotei a técnica de resolver muitas questões. Então, eu pegava muita prova, na época era a Fundação Carlos Chagas. Então, eu pegava muitas provas anteriores, inclusive do TRE, TRT, para estudar a parte de língua portuguesa, informática e raciocínio lógico, porque eu tinha dificuldade. Mas eu resolvia tantas questões daquela banca que eu comecei a entender o raciocínio dela. E no dia da prova oficial, eu resolvi a prova num tempo muito recorde, porque eu li as questões, eu já ia identificando as respostas e já ia para a próxima. Dificilmente eu fiquei emperrada numa questão muito tempo. E eu lembro que na época eu errei 3 de português e 3 de direito, mas para o número de questões foi uma pontuação muito boa. Eu quis compartilhar a minha experiência porque para mim foi muito importante e eu percebi a importância que era resolver questões e entender o raciocínio da banca, tá? E também porque às vezes o edital ele é muito extenso e conforme você vai resolvendo questão, você vai percebendo, por exemplo, em constitucional, quais são os pontos que mais são pedidos em administrativo, porque sempre vai ter aquele ponto que a chance dele cair é maior. Então você já começa a dar uma atenção melhor nesses pontos e não perde tempo com alguns detalhes da doutrina que nunca são arguidos. E aqui o outro ponto importante para resolver questões é que isso vai te direcionar para o conteúdo que realmente vai ser relevante para o seu concurso. Então você vai ter mais clareza dos pontos mais passíveis de serem arguidos. E aí aqui eu andei compartilhando algumas questões de concurso no meu feed e se você parar para perceber, muitas delas são questões muito simples. As pessoas elas costumam pegar e tentar se dedicar à matéria mais difícil, à mais complexa, aquela que você mais vai ter dificuldade e você não prepara uma base boa. Você quer estudar o direito real de laje, a multipropriedade, mas você não pega os princípios básicos dos direitos reais que está lá no Código Civil. Então não adianta eu querer focar na matéria mais complexa se eu não tenho uma base boa. E se você pegar as provas de cartório e tantas outras, você vai ver que 80% dela é formada dessas matérias mais simples, mais gerais, mas que as pessoas acabam negligenciando e querem dominar o conteúdo complexo antes de dominar os aspectos gerais, que é a base. Outro ponto importante para você resolver questões é a memorização. Quando você apenas lê, você ativa apenas uma área do seu cérebro. Mas quando você para raciocinar, para pensar sobre aquele conteúdo, você ativa várias áreas do seu cérebro. Isso ajuda muito na memorização e na fixação do conteúdo. E você pode utilizar a resolução de questão também para revisar a matéria estudada. Hoje em dia nós temos muitos sites, muitos aplicativos que permitem com que você selecione as questões da sua banca e de determinado conteúdo. Utilize essas ferramentas e otimize melhor os seus estudos. Eu tenho certeza que isso vai melhorar o seu rendimento. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Me conta nos comentários se fez sentido para você e se você já adota a técnica de resolver questões como parte do seu planejamento de estudo. E se você ainda não adota, adote e depois me conte a sua evolução. Um abraço e bons estudos!